Bom dia, vamos meditar na palavra. Hoje tô gravando um áudio porque eu quero demorar. E como vídeo eu não consigo demorar muito porque não carrega, vamos gravar um áudio mesmo. Então, fica até o fim. Se você quer ouvir a palavra de Deus, fica até o fim, porque às vezes Deus dá uma mensagem no fim, no último segundo. Então, vamos meditar juntos na palavra de Deus, continuando em João, Evangelho de João, onde eu estava lendo antes, né? Versículo 19, a partir do 19, vamos ler. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Vamos parar aqui só um pouquinho. Os judeus enviaram sacerdotes, levitas, para perguntar quem era João. Ele está falando de João Batista, né? Questionando quem ele era. Primeiramente, porque eles estavam esperando que o Messias viria naquela época por causa da profecia de Daniel. A profecia de Daniel dizia que que o Messias, né, viria naquele período. Já estava conforme as 70 semanas. Então, Deus enviou João para preparar o caminho do Senhor, né, preparar os corações das pessoas para que o Messias viesse. João, ele era filho de um sacerdote. Então, provavelmente era para ele ser sacerdote. Era para ele estar no templo servindo ao Senhor. Mas o templo estava corrompido, né? Pelas escrituras a gente vê que tiveram outros sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Então, assim, não estavam seguindo a lei de Moisés da maneira certa, porque João era para ser o sacerdote. Mas ele sabia porque ele tinha uma palavra de Deus. Desde o ventre, ele tinha uma palavra específica para a vida dele. Né? Imagina só você ter uma palavra de Deus na Bíblia específica sobre você. Imagina só, Deus fala para você: não, você é essa pessoa que o tal profeta profetizou. Você é aquele de quem Isaías falou. Aí ele fala que João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Então, o João, ele tinha dentro dele a convicção de quem ele era na palavra. Ele tinha o testemunho de Deus dentro dele, reafirmando quem ele era diante de Deus. E havia uma profecia sobre ele, né? Isso é muito forte. Imagina você ter uma profecia na Bíblia sobre você. Você ter a revelação de que aquela pessoa que Isaías escreveu, ou que o profeta escreveu, aquela pessoa ali é você. É muito forte isso, né? Então, João tinha essa palavra. Mas hoje, a gente
pode não ter o nosso nome na Bíblia, ou seja, tá ali um versículo falando exatamente de você. Você é o Elias, você é a tal pessoa que vai fazer isso. Pode ser que a gente não tenha, mas existe também uma palavra de Deus específica para nós. Existe uma identidade de Deus para nós. Eu não estou falando de predestinação no sentido de que tudo que você vai fazer é vontade de Deus. Isso eu não acredito. Mas eu acredito que o que ele disse assim, que todos, quanto ele chamou, ele nos predestinou para entrarmos no plano dele de salvação. Aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou, né, para que fizessem a vontade de Deus. Então, quando Jesus já te conhecia antes da fundação do mundo, ele sabia que você ia nascer. E ele já sabia que você iria crer. E ele sabendo que você iria crer, ele de antemão, ele já te escolheu por um propósito dentro do reino dele. Então, esse propósito que Deus tem para a sua vida, dentro do reino dele, já está escrito por Deus, já está determinado, e não significa que ele vai acontecer. Significa que Deus sabe que vai acontecer. Não é que Deus determinou que vai acontecer, é que Deus já sabe que vai acontecer. É diferente, né? Predestinação e presciência são duas coisas diferentes. Presciência é Deus saber o que vai acontecer. Predestinação é Deus determinar o que vai acontecer. Então, eu vou falar que Deus nunca predestinou alguma coisa? Não estou falando isso. Mas estou dizendo que nós não cremos na predestinação, por exemplo, como os espíritas creem. Alguns espíritas, né? Algumas religiões creem que você tá tudo escrito e você só é um fantoche nas mãos de Deus. Não, e a gente não acredita nisso. Mas a gente crê num Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas, e pelo fato dele saber de tudo que vai acontecer, ele pode falar para você algumas coisas do que vai acontecer. Então, ele já falou para João o que ele seria, mas Deus tirou de João o livre-arbítrio dele, a capacidade de escolha dele? Não, você pode escolher outra coisa, mas eu sei o que você vai escolher. Eu já sei o que você vai escolher. Então, é interessante que desde Gênesis a gente vê Deus falando o fim das coisas no início. Deus sempre fala o fim das coisas. Toda vez que Deus dá uma profecia, toda vez que Deus dá uma palavra, quase todas as vezes, ele fala o fim das coisas. Ele falou em Gênesis o fim das coisas. Por exemplo, ele falou para Adão e para Eva: no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Ele não falou se vocês comerem da árvore da vida. Ele disse no dia que vocês comerem. Porque ele sabia que eles iam comer. Deus falou para a serpente o fim das coisas. Ele falou do descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Deus sempre fala o fim. Deus sempre vai falar. Ele não vai falar para a gente todo o caminho. Porque ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque senão a gente vai atrapalhar o caminho. A gente às vezes vê... Existem uns filmes, né? Eu adoro filme do futuro. Esses filmes assim, da pessoa voltando no passado. Eu acho isso super interessante. Mas é interessante que quando a pessoa, no filme, né? Quando ela sabe do futuro e ela volta no passado e ela tenta consertar a vida dela para poder ter outro fim, dá tudo errado.
Normalmente os filmes são assim, né? Toda vez que ela tenta alterar o passado para alterar o futuro, dá tudo ruim. Por quê? Se a gente tivesse conhecimento pleno de tudo, de todas as coisas, a gente iria atrapalhar o fim. Então, Deus não fala tudo, mas Ele fala o fim. Você pode ter certeza que Deus falou para você o fim, o seu fim. Provavelmente no dia que você teve um encontro com Jesus, Deus falou para você o fim da sua vida, o propósito da sua vida. Ele falou onde você iria um dia. Porque Ele sempre fala. Ele sempre fala. Ele não fala tudo, Ele não fala como que você vai chegar lá, Ele não fala todo o caminho, mas Ele fala o fim. Você vai ser tal coisa, como Ele disse para Abraão. Abraão, você vai possuir essa terra, sua descendência, você vai ser pai de multidões, de você nascerá um descendente e tal. Ele falou o fim, mas Ele não falou o caminho até lá. Ele não disse que ele seria estéril muito tempo, muitos anos. Ele não disse dos problemas que ele ia passar no meio do caminho, né? Da história do Ismael, do filho que ele teria errado, que ele tentou ajudar a Deus. Né? Às vezes a gente pode tentar ajudar Deus nesse processo e às vezes a gente vai atrapalhar Deus, né? A gente vai tentar fazer com as nossas forças, do jeito natural, e a gente vai atrapalhar, né? Pode ser que a gente não atrapalhe totalmente, mas o fato da gente tentar fazer do nosso jeito pode sim atrasar os planos de Deus, né? Como a gente vê, por exemplo, no caso de Moisés. Moisés, eu tô vendo a novela de novo, 10 Mandamentos, adoro, e o que ele fez atrasou o plano de Deus. Porque o plano de Deus era que ele fosse libertador do povo. Mas ele tentou fazer isso com as suas forças. Ele tentou libertar o povo com a sua força. Né? Ele queria usar força, achando que era da forma dele. E ele atrasou mais ou menos 40 anos daquilo que Deus tinha dito, que eles sairiam do Egito. Então, ele tentou ele tentou ajudar a Deus da sua força e atrasou o plano de Deus. E muitos outros, né, que tentaram, Abraão tentou ajudar a Deus na sua forma natural, né, tentando ter um filho com a escrava, para ajudar Deus no plano dele. Tipo, Deus está demorando, talvez não seja natural. Talvez eu tenha que dar uma forcinha para Deus. Gente, sinceramente, do fundo do meu coração, eu confesso um pecado. Eu tava pensando assim comigo, um pensamento aleatório, um pensamento, eu falo aquele pensamento que vem na nossa cabeça, que a gente não quer ter, mas a gente tem. Eu fiquei pensando assim, nossa, gente, por que Deus não faz as coisas mais rápido, né? Deus demora demais para fazer as coisas. A gente perde até a paciência com Deus, porque Deus demora demais. Eu fico vendo as pessoas anos e anos e anos orando pela mesma coisa e Deus não faz nada. Por que Deus não faz as coisas rápido? Sendo que Ele tem poder para fazer. Eu vejo mulheres querendo casar, umas meninas solteiras aí orando, pelo amor de Deus, meu Deus. e Deus não faz nada. E eu fico assim, gente, tipo, achando que eu sou mais sábia do que Deus, né? Mas eu confesso que eu estava achando isso, que isso estava dentro de mim. Tipo, Deus demora demais para fazer as coisas. O povo tá sofrendo, igual eu tô vendo a novela, né? O povo tá lá no Egito, lá sofrendo, e Deus não faz nada. Gente, por que Deus não vai lá e faz tal? Eu vejo pessoas querendo ser mães, eu conheço pessoas que não podem ter filhos, e eu sinceramente, do fundo do meu coração,
Eu tenho esse pensamento, Deus, por que que Deus demora tanto para fazer as coisas? Sendo que a pessoa já fez tudo o que podia fazer, já orou, já jejuou, já fez tudo que ela tinha que ter feito. Por que que Deus não fez ainda? Ele não está vendo o sofrimento da pessoa? Então, eu confesso que eu tenho esse pensamento às vezes. Mas, gente, Deus, ele é a pessoa que ele sabe todas as coisas. Então, às vezes, uma coisa vai mudar a outra. Então, ele precisa desse tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, eu não estou dizendo que a gente vai se acomodar e falar, não, deixa Deus fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Não é isso, porque eu também não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode mover a mão de Deus pela nossa fé, pela nossa busca, pelo nosso querer. Mas tem coisas que a gente não entende. A gente não entende. A gente não entende. Tem coisas que a gente não vai entender. Por exemplo, Ana. Ana queria ter um filho e ela orava há muitos anos orando, e Deus nada de dar o filho. Sendo que é uma coisa tão simples para Deus fazer uma mulher engravidar. Não só Ana, como Abraão, como outras pessoas. Por que Deus não deu ela o filho? Deixou ela sofrer tanto? Ele tinha um propósito naquilo, tinha um tempo certo para aquilo. Então, tem coisas, gente, que é só Deus que sabe o porquê. Você seguiu todo o protocolo, você fez tudo que tinha que fazer. Porque às vezes a gente pensa, será que essa pessoa não tem fé? Será que essa pessoa não ora? Não orou direito? Não jejuou direito? Não buscou direito? Não, às vezes não é isso. Ela fez tudo. Né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, gente, por que ela está nessa situação? Mas às vezes ela já fez tudo que ela podia fazer, tudo. E Deus não fez nada. Por que Deus não fez nada? Esse porquê, gente, é só Deus que vai poder responder pra gente. A gente não existe 1 mais 1 é 2 no reino de Deus. Tem coisas que a gente não sabe responder, porque cabe ao Senhor. Tem coisas que a gente não entende. Então, João, voltando aqui para a palavra, como eu falei, Deus fala o fim no início. Deus falou para João quem ele era. E ele sabia exatamente quem ele era. Só que João, ele sabia que ele falou, eu sou uma voz. Isaías falou que eu sou uma voz que clama no deserto. Ou seja, eu já sei onde eu tenho que estar. Deus falou para mim aonde eu tenho que estar. E onde que eu tenho que estar? No deserto. Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Então, Deus me deu o lugar onde eu devo estar no deserto. E quem eu devo ser? Ele não falou que eu tenho que ser Elias, ele não falou que eu tenho que ser um profeta, ele não falou que eu tenho que ser o Cristo, ele não falou que eu tenho que ser nada disso, nem um sacerdote. O que Deus falou para mim, o que eu devo ser e onde eu devo estar, ele falou, você tem que estar no deserto e no deserto você tem que ser uma voz. Uma voz que clama. Uma voz que prepara um caminho para o Senhor. Essa foi a direção que Deus deu para João. Onde ele deveria estar, ele falou, é no deserto. Você não vai ficar no templo, que é onde você nasceu para estar, porque você é filho de sacerdote. Era o lugar que você deveria estar, naturalmente, era dentro do templo, servindo a Deus, no templo. Mas Deus mudou os planos, mudou as regras. Deus pode mudar as regras por um propósito maior? Pode. O lugar de João Batista era no templo e não no deserto.
naturalmente falando, o lugar que era para ele estar, segundo as Escrituras, no sentido de se ele fosse seguir o mandamento, a lei de Moisés, o lugar de João Batista era no templo e não no deserto. Só que Deus mudou. Deus mudou aquilo que ele mesmo já tinha determinado. Você era para estar no templo, mas você não vai para o templo. Você vai para o deserto. Então, isso pode acontecer com a gente também, gente. Talvez você já tem um caminho que você acha que você tem que ir porque é o certo. Não é esse é o caminho que todo mundo vai, que todo mundo é a vontade de Deus para todo mundo, é esse aqui. É estar nesse lugar, é fazer essas coisas, porque é isso que está determinado nas Escrituras e todo mundo tem que fazer isso. Só que João tinha uma palavra específica para ele. Deus tem palavras específicas para cada um de nós. Existem mandamentos que são comuns a todos? Existem, né? A Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai encontrar os mandamentos de Deus que são para todos. Todo mundo tem que seguir. Só que existem coisas que são específicas para algumas pessoas. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia sem ler o contexto. Por quê? Se você não entender o contexto, você pode ler um versículo isolado e achar que Deus está falando isso para você. Ou para todo mundo. Não era para todo mundo. Por exemplo, se você abre, vamos supor que você abre a Bíblia e leia lá um versículo isolado em que Deus está falando, por exemplo, para os pais de Sansão, que ele teria voto de nazireu, ele não poderia raspar a cabeça, ele não poderia beber vinho, ele não poderia tocar em morto e tal. Vamos supor que você abra a Bíblia no versículo que Deus está falando isso para os pais de Sansão. E você acha que aquele versículo ali é para você. Aquele mandamento de Deus é para você. E você lê aquilo ali e começa a pregar aquilo para todo mundo. Teve até uma igreja aí no Brasil em outro dia que teve uma polêmica aí, porque pegaram um versículo aqui de Paulo, que Paulo parece que raspou a cabeça, e eles começaram a raspar a cabeça do povo na igreja. Deu maior polêmica aí na internet aí outro dia. Então, isso que acontece quando a pessoa não entende o contexto. Ela vai lá e pega um versículo isolado e fala, é um mandamento de Deus. Se está na Bíblia, é para todo mundo. Não necessariamente. Tem muitas coisas que estão na Bíblia que são específicos, mandamentos específicos para alguma pessoa específica. Não é para mim. Deus não está falando para eu, Joana, ir para o deserto. Ele falou para João Batista. Não, Batista não é nome, tá? Deixando claro que a palavra Batista não é sobrenome. Batista é uma função, ele batizava. Mas Batista não é nome. Ele falou para João que João deveria estar no deserto. Então, se você abre aqui e fala assim, não, você vai ter que ir para o deserto, aí você começa a achar que isso é para todo mundo, não. Então, quando você for estudar as Escrituras, não leia versículos isolados. Entenda o contexto. Quem está falando, para quem está falando, por que está falando e o contexto daquela história. Porque senão você pega um versículo e acha que aquilo ali é para você e acha que aquilo ali é para todo mundo. E começa a pregar isso para todo mundo. Então, às vezes a pessoa vai lá e pega um versículo. Não, então todo mundo tem que raspar a cabeça. Ninguém pode beber vinho. Um dia eu vi, o pessoal estava discutindo na internet um assunto sobre bebida alcoólica. Aí uma pessoa foi lá e postou um versículo falando lá, não beberá vinho e nem bebida misturada, não sei o que. Mas o versículo que ele estava falando isso não era para gente, era para o sacerdote no templo, que não poderia beber bebida antes de ir para o templo. E ele estava pegando um versículo totalmente fora de contexto para tentar justificar o que ele acreditava.
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Existem versículos, existem mandamentos, existem palavras específicas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Existem mandamentos específicos para o povo de Israel. Existem mandamentos que foram específicos para Abraão. Né? Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai. Ele falou isso para Abraão, gente. Ele não falou isso para mim, nem falou para você, nem falou para outra pessoa. Ele falou, foi para Abraão. E tem muita gente que quer pegar aquilo ali e viver aquilo ali. Não, a não ser que Deus fale especificamente com você. Então, Deus tem uma palavra específica. Ele pode ter mandamentos específicos para mim e mandamentos específicos para você, que não são comuns a todo mundo. Então, por isso, cuidado quando você for ler a Bíblia e pegar um versículo isolado e achar que aquilo ali é para você, para todo mundo. Não, não, não mesmo. Nós temos que entender os mandamentos que são comuns a todos e aquilo que Deus tem para você, específico para você, Ele vai falar com você, não só uma vez, mas Ele vai falar e vai confirmar isso com você várias vezes. Então, João, ele tinha um mandamento específico para ele. O mandamento era, você não vai seguir o fluxo. Você não vai seguir o fluxo. Porque o fluxo era qual? Você é filho de sacerdote, sacerdote é. Então você vai ser um sacerdote no templo como é o comum, é o normal. Você vai estar servindo a Deus no templo. Mas Deus falou, você não vai seguir o fluxo. Ainda que seja coisa de Deus, porque servir no templo era uma obra de Deus. Então, muitas pessoas acham que o chamado delas é sempre o mesmo. O que todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Todo mundo serve Deus no templo. Então, é no templo que tem que servir a Deus. Mas o chamado de João não era servir no templo. Porque João estaria dando início, estava preparando o caminho para uma nova era, em que não era mais o lugar do templo mais, onde outro templo seria estabelecido. O templo agora não seria mais o templo de Salomão. O lugar onde Deus habitaria não seria mais no templo de Salomão. Seria dentro dos corações. E João seria o precursor daquele que habitaria no coração das pessoas. Então, o sacerdócio de João era um sacerdócio que estava começando a preparar o coração das pessoas, que é o verdadeiro templo de Deus, para que o Senhor pudesse entrar no templo verdadeiro que ele sempre desejou estar. Então, João, ele, de alguma maneira, ele também estaria trabalhando no templo. Porque ele estaria o quê? Porque, por exemplo, o trabalho do sacerdote era qual? Eram vários trabalhos, não vou falar alguns. O trabalho principal do sacerdote era oferecer o sacrifício pelo pecado, fazer todo aquele trabalho no templo, né, do incenso, do pão, daquele sacrifício, daqueles rituais todos ali que eram feitos, da entrada, no caso do sumo sacerdote, entrada na presença de Deus, purificação dos pecados e tal, todo aquele trabalho. Mas João estaria fazendo esse trabalho, só que de uma outra forma. Ele estava preparando para uma nova lei, um novo tabernáculo, uma nova aliança, que também seria parecida com a antiga nesse sentido, mas agora João não trabalharia mais dentro de um templo feito por mãos humanas, mas o trabalho de João, o sacerdócio de João, era trabalhar no templo que Deus queria habitar, que era o coração das pessoas. Então, o sacerdócio de João era um sacerdócio no templo, mas em outro templo, que era o coração. Quando ele fala fazer o caminho reto para o Senhor, aplanar o caminho, vamos ler onde que está escrito aqui, peraí.
Aqui em Isaías 40, vamos ler aqui a palavra que é específica para João Batista. Mas vamos ler a partir do primeiro versículo. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa está com ele, e o seu galardão o acompanha. É aquela música, né? Ele vem. Ele pegou esse versículo aqui. Como um pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou e que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como uma gota que sobra de um balde, para eles são como pó. Não resta na balança, para que as ilhas não passam. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como relva, são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo como imagem de artesão, que um artesão funde e que o ourives cobre de ouro, e para qual modela correntes de prata? Não vou ler tudo aqui não, mas ele está dizendo para João clamar, apontar quem era o Senhor, né? Como ele fez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que vem depois de mim é maior do que eu e tal. Mas ele falou para ele estar no deserto. Então, ou seja, João teve a revelação de quem ele era, de onde ele deveria estar e o que ele deveria fazer. Ele deveria estar diferentemente do normal, do natural, que era estar no templo. Ele deveria estar no deserto, o lugar que ele estaria. E no deserto, ele deveria ter um tipo de sacerdócio. Mas o sacerdócio de João era cuidar de um outro templo. Não era mais o templo de Salomão. Agora era o templo onde o Senhor iria entrar, onde a presença do Senhor iria habitar, desejava habitar, que não era mais no templo de Salomão, era no coração. Então era no coração que João deveria trabalhar,
no coração das pessoas. E o que João iria fazer no coração das pessoas? Ele iria nivelar o coração das pessoas. O que é nivelar? Por exemplo, você compra um terreno e ele está todo acidentado, ele está com montões assim de terra, tá íngreme, tem partes retas, partes caídas, buraco e tem várias coisas. Então tá aquele terreno todo irregular. Aí você chama e contrata uma pessoa para vir fazer o quê? Nivelar o terreno para que você possa construir. Você não consegue fazer uma construção num terreno desnivelado. Um terreno cheio de oscilações da terra. Você não consegue fazer algo firme numa coisa irregular. Você só consegue construir uma construção que seja segura num terreno seguro. Então, a construção, que era o templo do Senhor, que nós, no fazer de nós, o verdadeiro templo de Deus, a verdadeira morada do Altíssimo, nós precisávamos, primeiramente, de preparar o terreno. Primeira coisa que você faz quando você constrói, quando você quer construir, primeiro a planta, né? E depois a preparação do terreno. Então, quem iria construir, quem iria fazer tudo era Jesus. Mas João tinha o chamado de preparar o terreno, de nivelar o terreno. Aí ele fala aqui, como que ele nivelaria o terreno? Todos os vales serão levantados e os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. O que significa isso? Significa o seguinte: o coração das pessoas deveria estar nivelado, todos no mesmo nível. Existiam pessoas ali, como os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, a elite espiritual, o coração deles estava como montes elevados. Eles estavam se achando santos demais, bons demais, não necessitados de salvação, de perdão, de arrependimento. Eles estavam se achando. Então, o coração deles estava exaltado. E esse coração exaltado precisava ser rebaixado ao nível que Deus queria para poder trabalhar. Então, aquele orgulho, aquela vaidade de se achar santo, de se achar bom, de se achar justo, tinha que ser destruído. E eles tinham que ter conhecimento da sua própria maldade, dos seus próprios pecados, para que o Salvador pudesse ser importante para eles, para que eles pudessem reconhecer a necessidade do Salvador. Enquanto o coração deles estava elevado, cheio de orgulho, de vaidade, eles nunca iriam desejar o Salvador, porque eles achavam que eles já eram santos. Então, esse coração elevado tinha que ser cortado e nivelado, rebaixado. Agora, existiam outras pessoas ali que o coração delas estavam como vales, ou seja, buracos profundos. Ou seja, enquanto uns se achavam santos demais, perfeitos demais, que não precisavam de salvação, de Salvador, já existia um outro tipo de gente, que era aquelas pessoas que achavam que elas eram tão ruins, mas tão maus, mas tão pecadores, que Deus nunca ia querer nada com elas, porque elas estavam totalmente perdidas no pecado. Então, Deus não quer saber de mim. Eu já acostumei com essa ideia de que Deus não quer saber de mim, porque eu sou mal mesmo e não tem jeito para mim. Esse coração que estava profundamente desacreditado de si diante de Deus, esse coração precisava ser levantado. Ele precisava ter o conhecimento do amor de Deus, da graça de Deus. Então, esse coração precisava ser nivelado, quando tem os buracos, a gente vai lá e enche de terra
para poder nivelar, né? Então, esse coração precisava ser fortalecido na fé de que, embora você realmente esteja certo de que você é um pecador, mas existe jeito para você, existe salvação para você, existe esperança para você. Então, quando o João Batista batizava as pessoas no rio, ele estava nivelando, quando ele pregava e batizava, ele estava nivelando os corações, colocando todo mundo no mesmo nível. Todos vocês são pecadores e todos vocês precisam de arrependimento. E o arrependimento nivela todo mundo no mesmo nível. Coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, tanto você, que é uma prostituta, que faz coisas abomináveis, quanto você, que é um sumo sacerdote, que fica no templo 24 horas, que só, entre aspas, se dedica às coisas de Deus o tempo todo, vocês dois precisam de graça e de misericórdia da mesma forma. Vocês precisam de arrependimento igualmente. Só que o sumo sacerdote, os levitas e tal, eles achavam que eles eram superiores às prostitutas e os publicanos. Mas aos olhos de Deus, todos eles precisavam da mesma graça. Precisavam do mesmo arrependimento, da mesma graça. Então, João veio pregando arrependimento. Mas, gente, eu quero falar uma coisa muito importante. Arrependimento não salva ninguém. Porque se arrependimento salvasse alguém, João Batista era o suficiente. Jesus não precisava ter vindo. Arrependimento, gente, a gente tem que entender uma coisa. A nossa Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito numa língua que chama grego, língua grega. Essa língua, qualquer língua do mundo que você escrever, ela vai ter significados diferentes naquele lugar. Quando você vai traduzir o texto de uma outra língua, você vai tentar procurar nessa língua a palavra que tem um sentido mais parecido com aquilo que o original, que a pessoa falou, é. Só que existem línguas que não têm tradução, palavras de uma língua que não tem tradução na outra língua. Não existe uma palavra equivalente daquela língua. Então, o que o tradutor faz? Ele procura algo que seja mais parecido para poder encaixar aquela palavra da outra língua nessa aqui. Mas o significado, muitas vezes, se perde na tradução. A palavra arrependimento não é o que a gente acha. Arrependimento é metanoia. E o significado de metanoia não é simplesmente abandonar o pecado. Não é. Arrependimento, a palavra metanoia, é mudança de pensamento. É a mente, é mudança de mente. Então, João veio para pregar uma mudança de mente. Vocês precisam mudar a mente de vocês. Não era uma questão simplesmente de convencer as pessoas do pecado. Por que não é? Porque eles já tinham a lei de Moisés. A lei de Moisés já é suficiente para mostrar a você os seus pecados. A lei de Moisés está lá, a lista de pecado, a lista de coisa que pode e que não pode. Isso eles já sabem. Não é novidade para ninguém chegar a falar que você está pecando, porque a Bíblia já está escrito claramente na apostila. Então, o que João veio fazer não é falar do seu pecado. O que João veio fazer é levar as pessoas a um entendimento diferente daquilo que eles estavam tendo. Uma mudança de pensamento. A mente deles estava voltada para a lei de Moisés. E eles achavam, por exemplo, que se eu cumprir algumas regras da lei,
Tá tudo bem pra mim, eu tô bem com Deus. Eu não adultero, eu não mato. Eu cumpro os 10 mandamentos, entre aspas. Eu cumpro os 10 mandamentos. Eu não roubo, eu não mato, eu honro meu pai e minha mãe. Então, tá tudo bem, eu tô santo. Eles achavam isso. E já aqueles que descumpriam alguns mandamentos, desses 10 mandamentos, se achavam os mais perdidos dos pecadores. Mas o que João Batista veio fazer, mesmo sem saber que Jesus completou, Jesus e os apóstolos completaram, foi trazer uma nova visão, a verdade, a revelação plena da verdade. E qual que é a revelação plena da verdade? É que todos são pecadores. Que não importa se você se dedica muito ao cumprimento da lei, não importa se você é muito dedicado, se você tenta, se esforça muito a fazer o que é certo, você sempre será um pecador. Não existe salvação por meio da lei. Não existe. Não tente fazer isso, porque você não vai conseguir. Isso não significa que você não vai obedecer à lei. Mas você tem que ter consciência de que só a obediência à lei não é suficiente, porque não existe uma pessoa sequer que tenha conseguido cumprir toda a lei e nunca tenha errado em nada. Mas para Deus, a santidade tem que ser 100%. Deus não aceita 99,9%. Ele não aceita. Isso não é justo. Você só é justo se você cumprir 100%. E quem faz isso, gente? Ninguém. Então, a questão de João Batista não era simplesmente falar de pecado, igual muitas pessoas falam. Você tem que falar do pecado. Não, a questão não é essa. Ninguém mais do que o pecador sabe do quanto ele é pecador, gente. Quem peca sabe que está pecando. A questão não é essa. A questão é que o João Batista veio preparar o caminho para uma nova visão, para um novo mandamento, para uma nova aliança. Vocês agora vão ter que abandonar a forma antiga de pensar, baseada na força do braço, de tentar chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Vocês vão ter que parar de pensar dessa forma e reconhecer que todos vocês são pecadores, porque para que Deus possa trazer a graça ela necessita de humildade. O requisito básico da graça, os 2 pré-requisitos da graça, que a graça só se manifesta na vida da pessoa que cumpre esses 2 requisitos aqui. Um deles, humildade, e segundo, a fé em Jesus. A humildade é reconhecimento de quem você é. Enquanto você não reconhecer que você é um pecador, que você é mau, a graça não tem poder sobre você. É o que Deus diz para Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça, ela te basta, porque a graça, ela só atua quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. A graça, ela não atua onde existe orgulho, onde a pessoa se acha. Ela só atua, ela só tem poder quando a pessoa reconhece as suas fraquezas. Então, o caso de João Batista não era simplesmente jogar na cara de vocês. Vocês são um pecador, você faz isso, você faz aquilo de errado. Não é isso. Porque o fato de você saber que você peca não te torna santo. Mas o que João Batista estava fazendo era levar o povo à humildade. Vocês precisam ser humildes. Vocês precisam reconhecer o estado de vocês. Mas vocês nunca vão conseguir ser santos pela força de vocês. Por isso que Deus está enviando o Cordeiro dele. O que cabe a vocês é reconhecer o pecado. Mas libertar do pecado não cabe a vocês.
Cabe a ele. Então, vocês precisam, primeiro, para que ele venha, vocês precisam ser humildes. Vocês precisam desse reconhecimento da sua fraqueza, do seu pecado. E a segunda coisa que vocês precisam, além, primeiro, reconhecimento, humildade. A segunda coisa que vocês precisam é fé. Vocês precisam crer nele. Para que a graça de Deus se manifeste em você, você precisa dessas duas coisas. Se não tiver essas duas coisas, a graça de Deus não opera. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o requisito da graça é a humildade. E humildade é você reconhecer quem você é. Reconhecer as suas fraquezas, as suas incapacidades. Então, muita gente fala assim, a gente tem que pregar como João, falar do pecado dos outros. Não é isso. João não veio para ficar jogando pecado na cara das pessoas. Ele veio para fazer as pessoas reconhecerem os seus pecados, se tornarem humildes, reconhecerem que eles precisavam de um Salvador, que nada do que eles faziam podia os salvar. Então, Deus enviou João não é para ser um fofoqueiro, para falar do pecado das pessoas. Tem muito pregador que não é um nivelador de coração. Ele é só um fofoqueiro que fica jogando na cara dos outros os pecados deles. Gente, o Espírito Santo é que convence você do pecado. Se uma pessoa fica falando seu pecado para todo mundo, ele não é um nivelador do coração como João. O verdadeiro nivelador do coração é aquela pessoa que ela não quer jogar na sua cara o seu pecado. Ela quer que você reconheça a sua fraqueza e seja humilde. E busque o único que pode resolver o seu problema, que é Jesus. Nem você pode resolver o seu problema. O problema do pecado, nem você vai conseguir resolver. Então, é isso que João veio fazer. João veio abaixar os montes, ou seja, o orgulho, a soberba dos religiosos, de achar que eram santos, e ele veio elevar o coração daqueles que achavam que não tinha jeito para eles, e colocar todos no mesmo nível de que todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Esse é o nível certo para Jesus entrar. Quando todo mundo estiver nesse mesmo nível, eu sou um pecador e preciso da graça de Deus. Quando todo mundo chega nesse nível, o coração delas está pronto para o Senhor entrar. O nível não é o nível da santidade. Agora eu entrei debaixo das águas, eu me batizei, agora eu sou santo. Não é esse nível que Deus está falando. O batismo das águas não te torna santo. Porque senão Jesus não precisava ter morrido naquela cruz, gente. Arrependimento não é fazer você chorar pelo seu pecado. Arrependimento é você entender o seu pecado, reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado e entender a vontade de Deus. É mudar a sua forma de pensar. Então, João Batista veio preparar. Primeiro, vocês todos são pecadores. Abaixa a bola. E você que acha que você não tem jeito para você, levanta um pouquinho sua bola, porque existe alguém que ama você e que veio para morrer por você e ele quer agir em você. Você pode ser o pior de todos, se achar o pior de todos, mas ele veio por você e ele pode resolver o seu problema. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu só falo de arrependimento, ou seja, eu nivelo vocês, eu preparo o coração de vocês, fazendo vocês se tornarem humildes. Mas aquele que vem após mim, ele é maior do que eu, porque ele pode fazer o que eu não posso. Eu falo das coisas que eu vi e do que eu ouvi, eu falo das coisas da terra. Mas aquele que vem após mim, ele é maior do que eu, porque ele veio do alto. E ele fala das coisas que ele viu e que ele ouviu lá no céu. Então, o que Jesus tem para falar para vocês é muito melhor e muito maior do que eu posso falar. Então,
reconheçam. O que Jesus precisa para entrar é humildade, é reconhecimento. Por isso que eles confessavam os pecados e eram batizados, porque eles precisavam reconhecer, eles precisavam de humildade. Mas a água do batismo não santificava e nem salvava ninguém. Ela só mostrava a humildade de reconhecer. É o que Jesus precisava para vir. E quando Jesus veio, Jesus ensinou sobre o reino. Mas a morte de Cristo é que nos salvou. A fé em Jesus é que nos salva. Não é o arrependimento. O arrependimento é a preparação para a fé em Jesus. Porque o que nos salva é a fé em Jesus. O arrependimento, ele é um preparador para a fé. Ele prepara o seu coração para crer em Jesus, para buscar Jesus. Porque sem humildade, você nunca vai buscar Jesus. Então, o arrependimento, ele te faz ser humilde. Então, João Batista sabia quem ele era, por que ele estava aqui, aonde ele deveria estar e o que ele deveria falar. Naturalmente, era para ele estar no templo, mas Deus mudou o destino de João. Ainda que fosse algo sagrado estar no templo, era algo de Deus. Deus pode mudar o curso da nossa vida. Talvez o curso natural para a sua vida era aquele. Naturalmente você vai seguir esse curso, porque é o natural. Você é filho de sacerdote, você vai ser sacerdote. Mas Deus falou, não. Você não vai dar continuidade ao trabalho do seu pai. Eu tenho outra coisa em outro lugar para você. O seu templo não será o templo de Salomão. O templo onde você vai trabalhar é o coração das pessoas. E o lugar onde você vai fazer isso é no deserto. E você vai preparar o caminho para aquele que é maior do que você. Então, entenda uma coisa. Você não é o fim. Você não é salvador de ninguém. Não é você que vai salvar ninguém. Isso é uma coisa que nós temos que... Você que serve a Jesus, você tem que entender isso. Você é só uma voz. Você não é salvador de ninguém. Você não é o noivo. Você não é o dono das pessoas. Você não é o mestre das pessoas. Você não é o pai das pessoas. Por isso que Jesus deixou bem claro: a ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai. Você só tem um pai que é Deus. Você só tem um mestre Senhor que é Jesus. Você que serve ao Senhor, você abaixa a sua bola, porque você não é mestre, você não é pai, você não é dono. Você é só um amigo do noivo. A sua função é conduzir as pessoas a Jesus. É fazer as pessoas conhecerem a Jesus. E quando elas conhecerem Jesus, elas devem se apaixonar muito mais por Jesus do que por você. Se você está atraindo as pessoas para você, você não está cumprindo o chamado de Deus. Porque Deus não chamou você para atrair ninguém para você. Deus chamou você para atrair as pessoas para Jesus, para apontar o caminho e mostrar: aquele ali é o Cordeiro, não eu. Eu não sou o Cristo. Eu não posso salvar vocês. Quantas pessoas a gente vê, né, aqueles outdoors. Hoje em dia nem tanto outdoor, mas tinha muito antigamente. O grande profeta pregará hoje em tal lugar. O profeta que cura está em tal lugar. Às vezes a gente vê isso até na internet, né? O grande mestre vai pregar em tal lugar. O grande profeta que faz milagres vai estar em tal lugar. Gente, onde Deus mandou a gente exaltar nós mesmos, nós fomos chamados para ser nada. Ele falou: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Quem sou eu para que alguém venha a mim? Não é a mim que vocês têm que vir, vocês têm que ir a ele, a Jesus. Então, nós temos que preparar o caminho para o Senhor e não para nós.
Você não tem que se exaltar dizendo, eu sou o profeta. Eu vejo tanta gente falando isso, mas me dá até um frio na barriga quando eu ouço isso. Eu sou mestre, eu sou profeta. Gente, eu sou nada. Eu sou menos do que nada. Ele falou, eu sou tão nada que nem desatar as sandálias dele eu não posso. Eu não sou digna. João, o que você é? Você é o Cristo? Não. Tá doido? Você é Elias? Não, de jeito nenhum. Você é um profeta? Não, não sou. Mas ele era, gente. Ele era o profeta e ele também era o Elias. Ele não era o Cristo, mas ele era Elias, que Jesus falou que ele era, e Jesus falou que ele era profeta também. Mas o próprio João não se reconhecia como profeta e nem como Elias. Isso é humildade. Hoje, a pessoa não é nem profeta e nem é Elias, só que ela fala como se ela fosse. O que você é? Eu sou só uma voz. Mais nada. Eu sou só uma voz e eu não tenho nada para dar para vocês. A única coisa que eu posso fazer para vocês é apontar o caminho, é falar, aquele ali é o Cristo, ele é o Cordeiro. Não eu. Eu sou só amigo do noivo. Eu não sou o noivo. A noiva pertence ao noivo. Eu não quero que a noiva se apaixone por mim. Né? Imagina só, seu amigo vai casar, você é amigo dele, e você fica paquerando a noiva do seu amigo, falando das suas qualidades para ela gostar de você. Tem muita gente, muitos pregadores do evangelho que estão paquerando a noiva do seu amigo, falando para ela das suas qualidades, para que ela ame ele e não o noivo. A sua função é fazer a noiva amar o noivo. É falar do noivo e não de você. É exaltar o noivo e não você. Então, o que a gente... Já tem uma hora que eu tô falando aqui, né? Mas eu sabia que Deus queria que eu falasse muita coisa. Já tinha preparado meu coração para isso. Voltando lá em João, capítulo 1, ele disse, quem você é? E ele sabia que ele era uma voz e ele tinha que estar clamando. Clamando não é orando, não, só. Clamando é falando. E onde ele deveria estar falando? No deserto. E o que ele deveria estar falando? Sobre arrependimento e sobre o Cristo que havia de vir. Ele tinha que nivelar o coração das pessoas, mostrando para elas o pecado, não porque o fato de conhecer o pecado faça uma pessoa ser salva, de jeito nenhum. Chega para um homicida e fala, você é um homicida, como se ele já não soubesse, né, gente? Ele já sabe que ele é, né? Você é um homicida. Então a partir do momento que ele fala, não, realmente, eu sou um homicida. Eu sou um homicida. Então ele reconheceu que ele é um homicida, então quer dizer que agora ele é santo? O crime que ele cometeu agora tá perdoado só porque ele reconheceu que ele é? Não, gente. Arrependimento não salva ninguém. O que salva é a pessoa reconhecer, realmente, eu sou um pecador, eu estou perdido e eu não consigo me salvar sozinho. Eu preciso de alguém que me ajude. E esse alguém que me ajuda se chama Jesus Cristo. E eu vou a Ele. E quando eu creio nele, eu sou salvo. O arrependimento é uma ponte entre você e Jesus. O arrependimento é que faz o seu coração quebrantar para procurar aquele que pode resolver o seu problema. Arrependimento não é você se tornar santo porque você chorou ali na hora da oração. Ai, meu Deus, me perdoa porque eu pequei. Isso não te torna santo. O arrependimento te torna humilde. O que te torna santo é a fé em Jesus. O arrependimento te torna humilde. Não existe salvação em arrependimento. A salvação está em Jesus, na fé em Jesus. O arrependimento te conduz a Jesus.
Mas arrependimento sem Jesus não existe salvação. João não salvava ninguém. O que salvava era Cristo. Mas a pregação de João conduzia as pessoas à humildade. E a humildade conduzia as pessoas a Cristo. Então não basta você falar de pecado. Porque o fato da pessoa reconhecer o seu pecado não torna ela santa. Só torna ela um pecador consciente. O que torna ela santa? Eu saber que eu estou pecando? Não. Ah, tá, você mentiu. Ah, eu menti, então quer dizer que agora eu deixei de ser mentiroso. Não. O fato de você reconhecer que você é pecador não te torna santo. O que te torna santo? A fé em Jesus. Então, quando você reconhece o seu erro, você vai em busca daquele que pode resolver. E quem pode resolver? É o único que pode. Não há outro nome dado aos homens a qual importa que sejamos salvos. Ele. E todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Ele é o único que pode purificar você de toda injustiça. Não é o arrependimento que te purifica. É a fé que te purifica. O arrependimento te conduz a Jesus. E Jesus é quem te purifica. João não era suficiente. Quando eu vejo algumas pessoas falando sobre arrependimento, eu vejo, você tem que arrepender. É porque o arrependimento é que te salva. Gente, onde está escrito isso, gente? Só o arrependimento não salva ninguém. Jesus não precisava ter vindo se fosse só para ficar falando de pecado. Se for só para ficar jogando na cara das pessoas o que elas fazem de errado, se só isso salvasse, Jesus não precisava ter vindo. Ah, Joana, mas o arrependimento, ele faz a pessoa mudar. Faz. Por exemplo, eu mentia, eu reconheci que eu minto, que eu não posso mentir, eu paro de mentir. Agora eu te pergunto, e as mentiras que eu cometi daqui para trás, vão ficar impunes? Quer dizer que Deus está pagando pecado agora só porque você pediu perdão? A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E os outros pecados que eu vou cometer daqui por diante? Ou será que só porque eu me arrependi aqui significa que eu nunca mais vou pecar? Então o arrependimento, gente, ele não salva ninguém. Ele não perdoa pecados. O que perdoa pecados é Jesus, é a fé em Jesus. O arrependimento, ele te conduz a Jesus. E Jesus é quem te perdoa. É o sangue de Cristo que te purifica de todo pecado. Do passado, do presente e do futuro. Então, a salvação está em Cristo e não em João. E não no arrependimento. E não no batismo nas águas. Que isso fique claro. A salvação não está em nenhuma outra coisa, em nenhum outro nome, em nenhuma outra coisa que você possa fazer, a não ser crer no Salvador. Ah, mas eu era ladrão e deixei de ser ladrão, por isso que eu fui salvo. Não. Você não é salvo porque você deixou de ser ladrão. Porque se a gente for olhar assim, tem um monte de gente no mundo que nunca roubou, que nunca matou, que nunca estuprou, que nunca fez nada disso. Que são pessoas moralmente corretas, muito mais corretas do que a maioria dos cristãos. Isso significa que elas estejam salvas? Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia é clara. Então, não é o arrependimento que te salva. O arrependimento te conduz ao Salvador. A humildade. Ele faz você reconhecer que você é um pecador e que não há nenhuma salvação para você a não ser a misericórdia e a graça de Jesus. E isso vai te conduzir à humildade e a humildade te conduz ao Salvador e o Salvador te conduz à salvação. Se só o arrependimento fosse suficiente, João era suficiente. Jesus não precisava vir.
João não é o fim, João é o princípio. Princípio entre aspas, porque o princípio é Jesus. O princípio que eu falo assim, do evangelho. João só veio preparar o caminho. Ele não é o caminho. Entenda isso. João não é o caminho. O arrependimento não é o caminho. O arrependimento é a preparação do caminho. É só o nivelamento. O caminho é Cristo. Tem gente que acha que só porque chorou e pediu perdão é o suficiente. Não. Ela precisa conhecer o Salvador. O caminho é Jesus. É a fé no Salvador. O arrependimento não é o caminho é Cristo. E nunca será nenhuma outra coisa. Eu vejo pessoas falando, você tem que arrepender. Claro que tem. Todo mundo tem. Mas só arrepender não te salva. Só eu parar de fazer o que eu fazia de errado não é suficiente. Eu preciso de conhecer Jesus. Se só parar de pecar fosse suficiente, Jesus não precisava ter vindo, porque já existia a lei de Moisés dizendo o que pode e o que não pode. Já existia até uma forma, entre aspas, de se purificar da iniquidade, que era matando animais, oferecendo sacrifício. Já até existia isso antes, mas aquilo não era suficiente para tornar o homem perfeito. O que torna o homem perfeito hoje é Cristo. Nós somos aperfeiçoados pela fé em Jesus. Então, tudo na Bíblia tem que nos conduzir a Cristo. Ele é a vontade de Deus para nós. O arrependimento é importante? Para quê? Para nos tornar humildes. Humildes para reconhecermos que sem Ele nós não podemos. O arrependimento te conduz, ele prepara o caminho para o Senhor, mas ele não é o caminho. Entende? O arrependimento, ele prepara o coração para aquele que vem, que é o que vai te salvar, que é Jesus. Nenhuma pregação que não tenha Jesus como centro não deve ser ouvida. Nós temos que mudar as nossas pregações. O centro do evangelho não é o arrependimento. O centro do evangelho não é servir. O centro do evangelho não é fazer grandes obras, não é ganhar almas. O centro do evangelho é Cristo. Se as suas pregações não estão levando as pessoas a Cristo, você está falando só meia verdade. E o Espírito da verdade veio para nos conduzir a toda a verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você não vai ao Pai pelo arrependimento. Você não vai ao Pai por servi-lo. Você não vai ao Pai porque você prega, porque você ganha almas. Só vai ao Pai por Jesus. Então todas as nossas pregações e ensinamentos têm que conduzir a nós e aos outros a Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o fundamento de todas as coisas, ele é a pedra angular. Então, João Batista sabia que ele tinha que pregar arrependimento, mas o cerne da questão não é pregar arrependimento, não é falar do pecado, nem é batizar nas águas, nem é fazer nada disso. Se eu fizer tudo isso, se eu ficar no deserto, abandonar minha vida, me sacrificar, deixar de casar, deixar de beber, deixar de comer, ir para o deserto, pregar arrependimento, batizar muita gente nas águas. Se eu fizer tudo isso e não apontar o caminho que é Cristo, nada disso resolve. Nada disso resolve. Porque a pessoa ali se converteu lá, eu sou um pecador, chorou, se batizou, mas volta para casa e vai pecar em outras coisas. E aí? A solução para nós é Cristo. Então não adianta fazer todo um esforço para levar as pessoas ao arrependimento, se você não conduzir elas ao bom pastor. Nós lemos lá em Isaías
Ele falou, quando ele fala de João Batista, logo à frente ele fala do pastor. Por quê? O pastor é aquela pessoa que assume aquelas ovelhas que são dele e ele vai guiar essas ovelhas por toda a vida. Então, a função de João Batista não era só levar as pessoas ao arrependimento. Gente, o arrependimento é o primeiro passo, ele não é o caminho, ele é o primeiro passo. Ele é um passo, só um passo. Existem milhões de passos até o fim. E quem vai conduzir você durante todos esses passos da sua vida, até o último suspiro seu, é o bom pastor que é Cristo. Então, o papel de João Batista é o mesmo papel nosso, é levar as pessoas ao pastor, que vai conduzi-las por toda a vida. Então, durante essa caminhada da sua vida, do dia que você reconheceu que você é um pecador, até o dia que você der o último suspiro, muita coisa vai acontecer. Muita água vai rolar debaixo dessa ponte. E aí? Você acha que só o fato de você ter entregado sua vida lá no início, se convertido e batizado nas águas, isso já resolve todos os seus problemas da sua vida inteira? Claro que não. Você precisa de um pastor que conduza você até o último suspiro. E esse é um dos trabalhos de Jesus. É o inicial de te mostrar o pecado, de te mudar, de te salvar. Mas o papel de Jesus não é só esse. O papel de Jesus é te conduzir até o fim. É de te pastorear até o fim. É de estar com você até o fim. Te ensinando, te educando, te levantando quando você cair, te ajudando nas suas fraquezas, te conduzindo até o fim. Muitas vezes a gente acha que pregar o evangelho, que vida, é só levar as pessoas a levantar a mão e entregar a vida para Jesus. Acabou, ali acabou. Acabou tudo. Não, pronto. Não. Aquilo ali é só o início. O início de muitas coisas que vão acontecer. Então, se você entregar a pessoa para o bom pastor, que é Jesus, esse bom pastor vai guiá-la toda a sua vida até o fim. Muitas águas vão rolar ali de baixo, muito pecado ainda vai acontecer, muita coisa vai acontecer. Ela precisa de estar firmada em Cristo para que ela possa viver todos os dias da sua vida. Ainda que ela caia, o bom pastor estará ali levantando ela. Ainda que ela se enfraqueça, ele vai estar ali presente, ajudando ela. Então, se o coração dela estiver bem firmado em Cristo, ela pode passar por muitas coisas, mas o Senhor estará com ela em todos os momentos, dando força. Então, a nossa função é fazer as pessoas entenderem quem é Jesus. Ele não é só o perdoador de pecados, ele não é só um salvador, ele também é o seu bom pastor, é aquele que vai cuidar de você do primeiro ao último dia, ao último segundo da sua vida. E você tem que se apegar a ele. Embora você esteja fraco, nós somos fracos, né? Porque é na fraqueza que o poder de Deus é perfeito. Enquanto você reconhecer a sua fraqueza, você vai estar debaixo da graça. No dia que você exaltar o seu coração, você cai da graça. Então permaneça humilde, reconhecendo que sem ele você não pode nada. Enquanto você permanecer humilde, a graça de Deus, o favor do Senhor estará sobre a sua vida. Não é enquanto você permanecer santo, é enquanto você permanecer humilde. Muitas vezes a gente acha que enquanto eu estiver santo, Deus estará comigo. Não, é enquanto você estiver humilde. Enquanto você estiver humilde, Deus estará com você. Enquanto você orgulhar, se ensoberbecer, aí a Bíblia fala que Deus resiste a você. Mas enquanto você for um pecador humilde, você vai ter sempre um Salvador perto de você. Mas quando você deixar de ser humilde, Deus vai resistir a você. Deus vai tornar o seu inimigo. Então, o papel de João não era somente falar de pecado, porque, gente, o diabo já faz isso e ele faz como ninguém. Não é? Nos acusar o tempo todo. Ele faz isso, não precisava de Deus enviar João para poder falar de pecado. Deus não precisa que você fale do pecado de ninguém. O diabo já faz isso.
Arrependimento não é isso. Arrependimento é fazer você entender que você é um pecador, mas que você precisa de alguém que te ajude. E essa pessoa é só e unicamente Cristo. E Ele sabe de tudo, de todas as suas fraquezas, Ele sabe de tudo. Não adianta você colocar uma máscara de santidade, não adianta você ficar com cara de santo, porque Ele sabe de tudo. E mesmo sabendo de tudo, de toda a podridão do seu interior, Ele ainda te quer do mesmo jeito. Ele ainda te ama do mesmo jeito. E Ele ainda quer cuidar de você do mesmo jeito. Amém? Então, que essa palavra fique dentro de nós e frutifique no nosso coração. Que Deus te abençoe. João falou. Produzir, pois, frutos que demonstrem um verdadeiro arrependimento. O fruto não é você se tornar santo da noite para o dia. O fruto é permanecer humilde. Porque uma coisa é você, eu reconheci que eu sou um pecador, me batizei nas águas, entreguei minha vida para Jesus. Aí daqui 10 dias eu tô com o coração cheio de soberba, achando que eu sou melhor do que todo mundo, porque agora eu sou crente, então eu sou melhor do que todo mundo e eu vou jogar pedra em todos os pecadores porque eu sou o santo. Não. A humildade tem que dar frutos. Eu tenho que reconhecer que eu sou, ou se eu tenho alguma coisa, é só por causa da graça dele e não é por minha causa. O fruto é de Deus, não é nosso. Tudo que você fizer de bom não vem de você, vem dele. Esse é um fruto de arrependimento. O fruto de que eu não tenho nada de bom em mim. Tudo que eu fizer de bom daqui por diante é ele. E tudo que tiver de ruim sou eu. Que Deus abençoe você, a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Depois a gente fala mais. Dá vontade de ficar aqui umas 3 horas, né? Meditando nessa palavra linda. Vamos fazer uma oração, né? Que no áudio dá pra ficar bastante tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. O Senhor é lindo. Tudo que o Senhor faz é bom. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu Salvador, pelo teu Filho amado, que o Senhor deu por nós. Nós não merecíamos. Nivela o nosso coração, Senhor. Aplana os nossos corações, para que a gente chegue no nível que o Senhor deseja, para que o Senhor possa entrar, morar, habitar, fazer morada eterna no nosso coração. Rebaixa, meu Pai, abaixa o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância. E eleva, Senhor, o nosso amor, a nossa consciência de quanto nós somos amados, a consciência de o quanto o Senhor nos quer. Nivela o nosso coração para que a gente tenha um coração preparado para que o Senhor Jesus possa fazer a vontade dele em nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifica a gente de toda injustiça. Que o Senhor não nos deixe cair em nenhum tipo de tentação, Paizinho. Livra-nos do mal, livra a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor nos dirige, nos dê entendimento, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei e que a gente possa obedecer ao Senhor. Nos dê força, sabedoria, entendimento, humildade. Meu Pai, nos dê espírito de sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Faz-nos conhecer as riquezas da sua graça. Nos faz compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Faz-nos revelar, revela-nos os mistérios do teu reino. Usa a nossa boca, as nossas mãos, o nosso corpo, para que a gente possa ser um instrumento de bênçãos. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, abençoe a nossa vida, abra os caminhos para nós que estão fechados,
Que o Senhor nos dê a direção em tudo que nós venhamos fazer. E forças, ânimo, disposição, alegria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Tchau.